Boas-vindas a esta nossa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é profundamente humano e super comum, mas que, vamos ser sinceros, muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. Nós vamos entender como navegar por emoções bem complexas, pegando carona nos ensinamentos do devocional 40 Dias com Divertidamente. O nosso grande foco nessa análise é desvendar como superar o ciúme e, mais importante ainda, descobrir como encontrar aquela paz duradoura aprendendo a confiar e a descansar. Então vamos direto ao ponto porque tem muita sabedoria prática para a gente desempacotar hoje. Para começar a ilustrar toda essa dinâmica, é super interessante lembrar do filme Divertidamente 2. Lembra de como as emoções precisam aprender a trabalhar juntas ali? Pois é, essa harmonia entre elas é absolutamente essencial para o nosso bem-estar. Mas aí vem a grande pergunta. O que acontece com essa harmonia toda quando o ciúme entra em cena? O ciúme, gente, é uma emoção muito peculiar. Ele tem um poder de destruição enorme. Geralmente ele aparece naqueles momentos em que a gente está mais vulnerável, cheio de insegurança e desconfiança, principalmente quando a gente sente que aquilo que mais valorizamos está sendo ameaçado, os nossos relacionamentos. E para fundamentar a nossa reflexão, precisamos olhar para uma sabedoria milenar. Provérbios 14, versículo 30 diz o seguinte: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos." Olha só a força dessas palavras. A sabedoria bíblica faz uma conexão super direta entre o nosso estado emocional, a nossa vida espiritual e até o nosso bem-estar físico. O ciúme não é só um incômodo passageiro, ele corrói a alma. Ele realmente tem o poder de nos adoecer, roubando a nossa paz mais fundamental. Vamos então para a seção 1, compreendendo o ciúme. A verdade nua e crua é que o ciúme raramente faz barulho quando chega. Ele começa bem pequenininho. É só uma leve pontada de insegurança, sabe? Um pensamento rápido de desconfiança, aquela sensação chata de que algo ou alguém está ameaçando a gente. Mas, se a gente não portar o mal pela raiz, ele cresce, e cresce rápido. Aquela insegurança minúscula vira um monstro gigante, uma força destrutiva que cria conflitos profundos. E o pior, não machuca só o nosso coração, mas acaba ferindo seriamente as pessoas ao nosso redor, deixando um rastro de desunião e mágoa. Existe um contraste gigantesco, quase absoluto, entre esses dois estados de espírito. De um lado, a gente tem o coração em paz. É ele que dá vida, promove harmonia e cria um ambiente onde os nossos relacionamentos conseguem realmente florescer. Agora, do outro lado, temos a inveja e o ciúme. Olha o estrago que eles causam. Eles apodrecem as nossas bases, geram uma desconfiança constante e, um ponto super importante, causam um apego totalmente doentio. A gente começa a se agarrar a pessoas e situações de um jeito que sufoca, sempre comparando o que a gente tem com o que os outros têm. É exaustivo demais. Chegamos à seção 2, a raiz da insegurança. O material de hoje aponta para uma falha central, que é o esquecimento. Sabe quando a gente esquece quem somos em Deus? Quando perdemos de vista que somos profundamente amados e valorizados por Ele? É aí que o medo entra e toma conta de tudo. E com o medo no comando, a gente começa a buscar validação desesperadamente nos lugares errados. Passamos a exigir que os nossos relacionamentos nos deem uma segurança que eles nunca, em momento nenhum, foram projetados para dar. O resultado? Um medo avassalador de perder aquilo que, na nossa cabeça, nos define. O X da questão aqui é que o ciúme, lá no fundo, não tem nada a ver com o que a outra pessoa está fazendo. Tem a ver com uma baita falta de confiança nossa, que ataca em 3 frentes diferentes. Primeiro, em nós mesmos. A gente começa a duvidar do nosso próprio valor. Segundo, nos outros. Projetamos as nossas inseguranças nas atitudes de quem está perto. E o terceiro, que é o mais crítico de todos, em Deus. A gente duvida que Ele seja capaz de sustentar e proteger aquilo que é tão importante para a gente. E é exatamente dessa falta tripla de confiança que nasce a nossa mania de controle. O ciúme quase sempre dá as caras como uma tentativa de controlar o ambiente, as situações e as pessoas. A gente usa isso como um escudo, um mecanismo de defesa mesmo. A lógica é, se eu conseguir controlar tudo, ninguém vai me machucar e eu não vou perder o que eu tenho. Mas a reflexão de hoje traz uma pergunta dura e super necessária. Nós estamos confiando de verdade em Deus para cuidar dos nossos relacionamentos ou estamos tentando controlar tudo com as próprias mãos? No fim das contas, essa tentativa de controle é só um recibo da nossa própria insegurança. Avançando para a seção 3, o exemplo de Cristo. É aqui que a gente entende brilhantemente o que significa amar de verdade. Estamos falando do amor altruísta. Esse é o amor que Jesus nos ensinou e vivenciou. É um amor que consegue ser generoso e seguro ao mesmo tempo. Presta bem atenção nisso.
Ele funciona sem nenhuma necessidade de controle ou possessividade. E sabe por que ele consegue ser assim? Porque ele está totalmente ancorado na confiança plena no plano de Deus. É exatamente essa segurança interna que permite a verdadeira liberdade externa nos nossos relacionamentos. Jesus deu pra gente o exemplo perfeito desse amor seguro enquanto esteve aqui. Pensa bem, ele tinha a missão mais importante e pesada da história da humanidade nas mãos, mas caminhava por aí com o coração transbordando de paz. Por quê? Simplesmente porque ele confiava no Pai 100%. Ele nunca precisou forçar nenhum resultado, não precisou manipular as circunstâncias e muito menos controlar as pessoas ao redor para garantir que tudo saísse do jeito dele. Ele sabia que estava no centro do amor do Pai e isso bastava. Esse é o convite para nós hoje, soltar as rédeas do controle e abraçar esse amor cheio de confiança. Vamos para a nossa última parte, a seção 4, do ciúme para a paz. O grande alicerce dessa travessia toda está num fato monumental. Nós não precisamos entrar em competição pelo amor ou pela atenção de absolutamente ninguém. A cruz é a prova definitiva de que a gente já recebeu o maior presente de todos. O amor pleno e incondicional de Deus já é nosso. Se a gente conseguir entender e internalizar de verdade que o amor de Deus preenche todo e qualquer vazio da nossa alma, aquela necessidade compulsiva de tirar o nosso valor das outras pessoas, ela simplesmente evapora. Com essa verdade bem clara na mente, a gente pode colocar em prática 3 passos super importantes. Passo 1. Reconhecer o ciúme. Chega de fingir que ele não está aí. A gente precisa falar abertamente sobre esses medos e inseguranças, até porque Deus está super pronto para ouvir. Passo 2. Entregar o controle. Confesso que essa é a parte mais difícil. É literalmente abrir mão daquelas rédeas que a gente estava apertando com tanta força, sabe? E o passo 3, descansar com segurança no cuidado de Deus. É ter certeza de que Ele sustenta cada detalhe da nossa vida e que o amor dele é mais do que suficiente. É assim na prática que a gente transforma o medo numa confiança que liberta de verdade. Para materializar tudo que a gente conversou hoje, quero compartilhar um trechinho adaptado da oração que está no material de origem. Diz assim: Senhor, ensina-me a viver com um coração cheio de paz, sabendo que Tu estás no controle de tudo. É um momento lindo de rendição, não é? É reconhecer que, pelos nossos próprios esforços, a gente acaba deixando a insegurança estragar as nossas relações. Mas, no momento em que confiamos o controle a Ele, encontramos uma segurança e um amor que dão conta do recado para o nosso dia a dia. E para fechar a nossa análise com chave de ouro, fica uma pergunta bem provocativa, um verdadeiro desafio que o texto nos deixa. Vale a pena refletir profundamente sobre a nossa vida hoje. Pensando naqueles relacionamentos que têm gerado um frio na barriga e ansiedade, será que a gente não está tentando controlar hoje algo que na verdade deveria ser confiado a Deus? Que a gente consiga trocar todo esse peso do ciúme e do controle pela leveza de confiar e que finalmente a paz possa dar vida ao corpo e à nossa alma. Muito obrigado por acompanhar essa reflexão, que ela seja um apoio para uma vida bem mais leve e confiante. Até a próxima!